Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a todas que estão nos assistindo. Hoje eu estou com uma alegria, uma satisfação muito grande, recebendo a ilustre presença do Dr. Lorenzo Antonini, advogado, fundador do Lorenzo Antonini Advogados, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, professor, palestrante e mestrando da Vetusta Casa de Afonso Pena, Universidade Federal de Minas Gerais. Uma alegria muito grande te receber, cara. Obrigado por estar aqui. O projeto é justamente isso, aproximar grandes histórias de grandes referências da advocacia, pessoas que eu particularmente tenho uma grande admiração, a outras pessoas que estão começando a carreira, que estão começando a empreender, a advogar sozinhos. E você é uma pessoa que eu admiro muito, velho, que desde o início, começando lá, o contato com o mestrado na UFMG, você sempre me tratou bem demais, sempre me ajudou muito, mostrou, não, velho, aqui você estuda por isso aqui você precisa disso, a preparação é essa. Então, assim, sempre foi muito gente fina, bacana demais, uma pessoa muito receptiva e que eu tenho uma admiração e uma gratidão muito especial. Então, obrigado por estar aqui. Saiba que significa muito para mim e para o projeto. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo ilustre convite, né? Acho que um pouco do que a gente vai falar hoje é sobre propósito, talvez, né? E uma das coisas que eu gosto muito, né? E que me move muito é ajudar os outros, né? Ser sempre cordial, né? Você falando, as pessoas que já estiveram, né, no começo, eu já estive ali também, então eu vejo muita importância nessa coisa de uma mão lavar a outra, né? Um puxa o outro, de forma que eu me sinto muito gratificado em te ouvir falar isso, que a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, mas um dos meus grandes propósitos na advocacia é poder ajudar os outros. Então, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Tenho certeza que você já está fazendo isso bem demais. Então, antes da gente chegar no mestrado, doutorado do outro país, da mudança de carreira, vamos começar assim. O que aconteceu? Por que você quis fazer direito? Cara, essa é uma pergunta cuja resposta eu só fui descobrir recentemente. Eu não sabia exatamente por que eu fui fazer direito. Eu lembro que quando eu estava no meu primeiro até o terceiro ano, eu gostava muito de política, eu acompanhava muito política, né? Comecei a me interessar muito por história, geografia política, política em si. E eu lembro que eu participei de uma simulação e das pessoas que estavam simulando era o Nogueira, né? O cara é uma referência para mim até hoje, jornalista. E na época ele estava simulando Agripino Maia, o senador Agripino Maia, e ele imitava até o sotaque do Agripino Maia, né, batendo no Lula na época e tal, né, mais ou menos ali 2009, então batendo no PT em geral. E eu olhei para aquele cara e falei, cara, eu quero ser igual a ele, eu quero escrever lei igual a ele, eu quero, né, e ele propunha os projetos, propunha as emendas e tinha aquelas coisas dos artigos, dos parágrafos, eu achei aquilo sensacional, eu fiquei vidrado, né, então eu pensei, ou eu vou fazer ciência do Estado, ou eu vou fazer direito, né, e aí, conversando com alguns amigos e tal, eu entendi que o direito ia me proporcionar mais oportunidades, e então eu acabei indo pelo direito. Só que aí, né, ao longo dos anos, estudando, né, e até fazendo um pouco de autoanálise e reflexão, eu entendi que eu gosto muito de argumentar, cara. Meus amigos falam que eu sou chato de galocha, porque eu gosto de argumentar, né? Eu gosto de defender um ponto de vista específico, entender os outros pontos de vista, defender o meu ou defender outros pontos de vista também, né? Eu tava até comentando com um amigo recentemente o quanto é bom poder receber para ser chato, né? Poder receber, ser pago para fazer isso, o que ser, né? Então eu entendi que realmente era uma vocação minha, não ser chato, né? Mas efetivamente poder defender, ser a voz das outras pessoas, defender os interesses das outras pessoas, que é no fim do dia que o advogado faz, né? Então, eu comecei escolhendo o direito por causa dessa afinidade com a política, né? Essa parte do direito político, até a minha faculdade, boa parte dela foi orientada a isso, ao direito constitucional, ao direito político. Eu participei do grupo de estudo de reforma política, o GERP, que depois virou grupo de estudos em Constituição e Política. E aí depois eu fui mudando um pouco a minha abordagem, fui indo mais para o direito administrativo. E aí quando eu formei advogado, né? Formei, fiz a OAB, e aí segui a carreira nessa área até ter a reviravolta. Eu acho que é um outro tópico aí que a gente vai conversar. Ué, bom lá, ué. Conta aí, o que aconteceu? Como é que foi a carreira no administrativo e que ponto que a gente chegou que mudou isso aí? Tá. Quando eu tava me formando, cara, eu tinha uma banda na época, né? Uai. Eu tinha uma banda,
Qual que era o nome? Chamava Papa Black. Um abraço aí pro pessoal. E foi um período muito interessante pra mim, até na minha carreira jurídica, porque foi o período que eu comecei a ter contato com o direito do entretenimento. Então, comecei a ter contato com grandes bandas, grandes produtores daqui de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. E comecei a entender um pouco melhor, né, desse ramo. Né? Eu já era um cara que gostava muito de tecnologia, assim, então... Pô, eu tocava guitarra, né, e aí eu comprava os meus pedais, comprava os meus plugins, né, fazia as coisas na minha casa, queria sempre fuçar ali, eu sempre fui muito curioso, né. E na época eu estava trabalhando com direito administrativo, muito dessa tradição do direito público, do constitucional, né, do direito político, eu nunca cheguei a trabalhar com direito político não, mas né, acabei entrando ali no administrativo, e aí eu me formei, fui efetivado nesse escritório. E esse escritório trabalha com direito administrativo, principalmente focado em servidor público federal, né? E lá eu entendi um pouco do meu propósito, que é o que a gente estava falando, que é de ajudar as pessoas. Foi a primeira vez que eu senti que eu realmente podia ser útil, que o meu conhecimento jurídico podia ser útil para as pessoas, nem que seja para dizer, cara, sua RPV tá para pagamento, foi migrada para o tribunal, explicar para a pessoa o que significava aquilo. Uma coisa simples, mas que para elas fazia toda a diferença, né? Muitas diziam, doutor, é a primeira vez que eu entendo o que está acontecendo, a primeira pessoa que fala com paciência o que está acontecendo, né? E né, tive até histórias muito emocionantes que a gente pode voltar depois, só para não perder o fio da meada aqui. E aí, pouco tempo depois, né? Acho que pouco tempo, não, uns 3 anos depois, eu fiquei uns 3 anos como advogado nesse escritório, e depois eu comecei a sentir uma inquietude, né, uma necessidade de conhecer outros ramos do direito, principalmente essa parte do entretenimento, né, que a banda me fez enxergar, essa parte da tecnologia, né, na época começou um burburinho de uma tal de LGPD, que já tinha sido aprovada, mas não tinha entrado em vigor ainda. E eu comecei a escutar podcasts, eu lembro do primeiro podcast que eu escutei, eu tava na porta da minha casa escutando sobre legítimo interesse e não entendendo nada, assim, falando, cara, eu não entendo o que esse pessoal quer dizer com legítimo interesse, o que é isso. E aí eu fui estudando mais, fui estudando até que eu decidi que eu precisava fazer uma pós-graduação, né? E aí eu fiz a pós-graduação em Direito Digital, Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual na PUC Minas. Foi uma pós muito produtiva, conheci pessoas incríveis lá, pessoas que eu levo pra minha vida até hoje, assim, tanto professores como amigos, né, como colegas de turma. E pouco depois eu saí desse escritório que eu trabalhava, fui trabalhar com um grande player aqui do Direito Digital, daqui de Belo Horizonte, né, que era uma referência, foi um período também de muito aprendizado, né, até migrar pro outro escritório que eu trabalhava também, onde eu fiquei um pouco mais de tempo. Né? E aí sim eu tive uma vivência intensa no direito digital, principalmente na parte de proteção de dados, né? Trabalhando aí sim com o LGPD, entendendo aí sim os conceitos, conseguindo aplicar na prática e, de novo, conseguindo ajudar empreendedores, pessoas que queriam inovar e que precisavam desse apoio nessa gestão ali da tecnologia. Então, de novo, eu senti que eu estava sendo útil, até que eu percebi que eu poderia ser ainda mais útil montando o meu próprio negócio, né? E aí foi aí que nasceu o Lorenzo Antonini Advogados. E esse é a parte que a gente está hoje, né? Isso. Como é que foi esse projeto aí de maturação? Ele falou assim, do dia para a noite vou, ou foi mais preparado antes? Não, foi um processo longo. Um processo longo de preparação mental, de preparação de propósito mesmo, né? Acho que o meu propósito sempre esteve claro, a minha forma de agir sempre esteve clara. O que me faltava mesmo era... talvez uma coragem para um pontapé inicial, assim, sabe? Que não me cabia mais dentro do escritório onde eu estava trabalhando, não estava mais cabendo ali dentro, eu tinha muitos projetos, muitos planos que não estavam reverberando e que eu sentia que o meu propósito estava sendo comprometido, né? Então aí chega um momento que você precisa realmente pensar numa outra forma, né, de continuar seguindo o seu propósito. Foi aí que eu comecei a maturar essa ideia de ter o meu próprio negócio, foi um processo de meses, anos, até que começa um processo de organização, de planejamento, né? E aí as coisas começam a acontecer naturalmente e chega um momento que você precisa dar o clique. Então o clique é do nada, né? Então quem vê de fora assim até pode imaginar que seja um processo do nada, mas é um processo que já acontecia dentro da minha cabeça há muito tempo, assim. E dá um frio na barriga? Falar assim, sair do fixo aqui garantido. Cara, dá.
Dá muito. E eu acho que isso não passa, não. Conversei com muita gente, né? Converso com muita gente, muitos empreendedores, advogados, já que estão na estrada há muito tempo. Todos eles falam a mesma coisa. Cara, é uma montanha russa. Tem momentos que você tá lá em cima, surfando na crista da onda. Tem um momento que a onda vai te jogar lá pra baixo. E faz parte, cara. Eu acho que como existe um planejamento, sabe? Esse frio na barriga, ele vem como expressão de um medo que é natural. Todo mundo tem medo do desconhecido. O novo faz isso com a gente. Claro, seria estranho se a gente não tivesse medo do desconhecido, né? Eu acho que o irresponsável é aquele que entra numa onda que ele não consegue surfar sem sentir medo nenhum. Sim. Né? A pessoa que se preparou, treinou, já surfou outras ondas e agora quer surfar uma onda maior, ela vai sentir medo do mesmo jeito, mas ela vai com confiança, ela vai... Com cautela. Com cautela, sim, também, importante. Mas disposta a correr certos riscos. Sim. Eu acho que, no fim do dia, isso resume até um pouco do meu próprio trabalho, que é ajudar as pessoas a correr risco. Né? Então, quando você vai empreender no mundo digital, você está correndo uma série de riscos. É inevitável, né? Eu até costuro muito isso na minha própria dissertação de mestrado, né? A importância, o papel do risco na Lei Geral de Proteção de Dados, como que a figura do risco ela não é algo a se evitar, ela é algo a se gerenciar. E eu trago essas lições para minha própria vida, né? Então, eu sinto frio na barriga, eu sinto medo, mas eu não me paraliso pelo risco não, sabe? Isso é importante. E é uma coisa que muita gente para ou talvez posterga muita coisa de começar um projeto, de começar a advogar por conta própria, porque uma incerteza muito grande, até pelo risco. Eu gostei disso, do risco não deve ser evitado, né? Deve ser gerenciado. Exatamente. E por isso a importância desse planejamento. Porque sair de uma vez, né, até pensando numa pessoa que está começando agora, se ela, né, eu tive vários amigos que montaram seus próprios negócios, até durante a faculdade, né, tinha ali um padrinho ali, um pai, um tio, um primo, alguém que já estava advogando, que estagiava ali com ele, mas já com uma certa autonomia, né, se você puder fazer isso, ótimo, né, quem não tem essa condição ainda, né, a minha recomendação seria começar advogando dentro ou de empresas, como jurídico interno, ou dentro de escritórios, porque é uma responsabilidade muito grande, né, acho que uma das coisas que a gente aprende logo cedo no direito é que o direito, né, o advogado em geral, ele não lida com coisas legais, não, né? Só lida com problema. É tal qual um médico, assim, um cirurgião, a pessoa só te procura quando ela tem um problema. Então, você precisa estar preparado para resolver aquele problema, né? Você não precisa saber tudo, mas você tem que estar minimamente preparado. Então, começar na advocacia sem ter uma experiência prévia, eu teria um pouco de cautela. Aí é cautela mesmo, não é medo, é diferente, né? Então eu acho que eu recomendaria mais alguém trilhar uma jornada, nem que seja como estagiário, acho que o estágio em si, se for um estágio mais ativo, né? A gente sabe que tem estágios que não aprendem muito, enfim. Mas se for um estágio que você efetivamente tiver a oportunidade de aprender, eu, por exemplo, no meu estágio, eu tive a oportunidade de fazer recurso especial, recurso extraordinário, reclamação constitucional. Eu tive a oportunidade de fazer vários recursos, inclusive participar da elaboração de ações diretas de inconstitucionalidade, coisas que eu via na faculdade, né, em controle de constitucionalidade, ficava ali maravilhado, achando que eu nunca ia poder fazer, e eu tive a oportunidade de trabalhar com isso enquanto eu era estagiário. Então, isso foi um diferencial muito grande para mim, sabe? Me preparou muito. E aí, depois dessa parte, quando você concluiu a especialização até o mestrado, como é que foi? Cara, foi um período meio até obscuro, assim, pra mim mesmo, porque eu sempre quis o mestrado. O mestrado sempre foi um objetivo muito claro na minha cabeça, mas eu não me sentia preparado, né? Eu não sentia que era a hora e eu não queria aceitar que não era a hora, né? Eu acho que eu tinha muita dificuldade de entender que essa coisa do quando é pra ser é de verdade, né? E eu lembro até que o momento em que eu decidi, não, agora eu acho que é a hora, né? De verdade, eu me sinto pronto, mas vou me preparar um pouco melhor, porque as outras vezes que eu participei foi uma coisa meio em cima da hora, sem muito planejamento, de novo aqui, a importância do planejamento. Eu sou o edital, falou, não, vou correr aqui. Exatamente. E muita gente me procura hoje em dia para pedir orientação. Exato, você e várias pessoas me procuram e eu sempre dou essa dica, né? Ou se o edital já tivesse sido lançado, cara, nem participa. Porque não é que você não vai passar, tem a chance de você passar, ou então participa, mas sem expectativas, para entender como é que funciona o processo. Porque a preparação, ela é essencial. Eu comecei a me preparar 1 ano antes do edital.
Então, quando abriu o edital, quando já estava quase acabando o edital de 2022, eu acho, eu estava preparando para o edital de 2023, né? Então, eu terminei a pós-graduação final de 2021, começo de 2023, 2022, alguma coisa assim. E um ano depois eu comecei a me preparar para o edital de 2023, que foi o edital que eu passei, né? E eu lembro quando eu participei da primeira aula do professor Leonardo Parentoni como ouvinte e comecei a participar das discussões em alto nível, com pessoas de alto nível, e eu me arrepiei todo, cara. E falei, cara, aqui é o meu lugar. Eu não saio daqui de jeito nenhum. E foi um momento que eu percebi que não tinha como dar errado. Não tem como dar errado. Eu já venci. Porque ou eu não passo, mas eu vou continuar vindo aqui nas aulas como ouvinte, igual você fez as aulas como ouvinte com o professor Eduardo. Eu gosto muito disso, eu pretendo até continuar. Depois que eu acabar o mestrado, eu vou puxar umas matérias, porque eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de ir em aula, de participar. Isso me desafia intelectualmente, me faz pensar outras coisas, me revela outras oportunidades. Então eu acho que é muito importante. Mas naquele momento ali que eu estava na sala de aula, eu descobri que ali era o meu lugar e não tinha como dar errado, né? Ali eu venci. Ali eu já sabia que eu já tinha passado. Porque na hora que eu coloquei isso na minha cabeça, o processo todo se tornou uma coisa extremamente prazerosa, né? Eu gosto muito do mestrado, né? Da vida acadêmica. Eu acho que é uma coisa que eu vou continuar, vou prosseguir provavelmente. Porque nesse processo, né? Nesse interregno aí entre a pós-graduação e o mestrado, foi que eu descobri esse outro propósito, né? Foi uma derivação do meu primeiro propósito, assim. E como foi pra você escolher seu tema? Do mestrado? Sim. Cara, foi um problema prático, né? O meu trabalho, eu começo fazendo uma comparação com o trabalho de Sísifo, né? Pra pessoal que tá em casa não conhece, Sísifo foi um deus, um semideus, que foi condenado, depois de ter feito várias peripécias, ele foi condenado a rolar uma pedra morra acima para toda a eternidade. Então ele rolava a pedra para cima, ela caía, dia seguinte ele tinha que rolar de novo, né? E aí eu lembro que eu estava mapeando, né, uma instituição específica onde eu trabalhava, fazendo o registro das operações de tratamento, né, que o artigo 37 da LGPD exige. E eu lembro que a gente mapeou a instituição inteira, passou tipo 2 semanas, eles mudaram completamente tudo. E a gente teve que começar tudo de novo. E aí eu falei, cara, isso é um trabalho de Sísifo, não tem condições. Como é que dá? O que dá pra fazer pra melhorar isso aqui? E aí começa o trabalho de investigação, né? Então, primeiro você começa a querer salvar o mundo inteiro, né? Acho que todo mundo que começa na vida acadêmica começa querendo descobrir, né, descobrir o ouro de novo, mas assim, depois você vai entendendo que existem limitações. O mestrado ele é bem mais limitado do que o doutorado, você só tem 2 anos, né? Então parece muito tempo, mas não é muito tempo. Mas eu entrei já no processo seletivo, já muito certo o que eu queria fazer, a minha qualificação foi a mesma coisa, e eu não mudei o meu tema, né? Muita gente muda, mas eu não mudei, eu tive a felicidade de encontrar um tema e seguir. Então, o meu tema é esse, é o registro das operações de tratamento na LGPD, entendendo ali quais são os problemas que a gente percorre e o que a gente pode fazer para resolver, né? E aí, nesse trabalho de investigação, eu acabei esbarrando com a ontologia, né, que é um ramo da ciência da informação que estuda como representar as coisas como elas são, né? Acho que um exemplo legal para o pessoal entender é o CID, né? O código CID. Aquilo ali é uma representação ontológica. A gente pega uma coisa que você sente, uma dor de cabeça, algo que existe no mundo real, e transforma aquilo numa representação, né? Que é um código. Então a minha ideia era começar a aplicar isso no registro para começar a ter, primeiro, né, um nível de automação que hoje não existe, né, que é um dos grandes gargalos, inclusive, da consultoria em proteção de dados, é a baixa automação dos processos, porque as informações trafegam sem interoperabilidade nenhuma, né? Enfim, tô já entrando num outro campo aqui, mas foi basicamente isso. Eu senti na pele a dor e eu fui para a academia tentar resolver essa dor, tanto no nível acadêmico quanto no nível prático. Então, a minha dissertação ela é bastante teórica, mas ela também é bastante prática. Isso é ótimo, porque quebra um preconceito da antiga, da velha guarda da advocacia, que é trem, né? No mestrado você vai dar aula só de sua vida, você não vai ter aplicação nenhuma nisso na sua vida profissional. Então, isso é muito bom e encoraja muita gente que às vezes tem um preconceito com a vida acadêmica, achando que não, você vai ficar lá preso num mundo que não conversa com a realidade, não conversa
o dia a dia, com a prática da advocacia. Eu escuto muito isso, na verdade, e eu tenho a impressão, com todo respeito a todo mundo, mas eu tenho a impressão de que quem fala isso nunca pisou numa sala de aula de pós-graduação. Porque isso varia muito também, cara. Tipo, depende muito de qual programa que você está inserido, qual linha dentro da universidade, e qual que é o propósito, né? Porque eu gosto, cara, de pensar que não existe conhecimento nenhum que não seja útil. Isso eu pensava muito na faculdade, né? Pra que eu vou estudar filosofia, cara? Tipo, não tem nada a ver, não vou mexer com isso. E na hora que você começa a aprofundar de verdade, você começa a entender que a base do que você está estudando é filosófico. Por que a Constituição é a lei máxima? É a teoria justo-filosófica de, sei lá, Hans Kelsen, existem vários. Né? Mas é tudo filosofia. Então, assim, existe um porquê daquele conhecimento, né, ser estruturado. Né? E também eu lembro das aulas de metodologia na pós-graduação, onde se misturam alunos de mestrado e doutorado, discussões filosóficas muito fortes entre o pessoal da linha da filosofia. Metodologia, todo mundo fala assim, eu detesto essa aula, não tem nada. Exatamente, metodologia é essencial, cara. Eu também odiava, não servia pra nada. E uma das coisas que eu queria também dentro do mestrado era aprender a pesquisar no direito. Porque a metodologia jurídica ela é diferente da metodologia das outras áreas. Né? A minha mãe ela é professora da UFOP, né? Doutora também, pós-doutora. E quando ela lê os meus textos, ela fala, cara, não entendi nada. E não é entendi nada porque você escreve difícil, é porque a forma como vocês apresentam o conhecimento é completamente diferente. A biologia, ela é professora de biologia, né? A biologia ela é mais empírica. Então, por minha mãe ela é especialista em abelhas, então, abelhas sem ferrão, principalmente. Então, ela vai lá medir a população de abelhas, tem número, tem gráfico, tem... ok, a gente vai defender um ponto de vista, né? E o ponto de vista... fulano de tal. O ponto de vista, ele vem com doutrina, ele vem com jurisprudência, ele vem com interpretação da própria lei, ele vem do próprio português, né? Então... A metodologia jurídica, ela, no direito, ela é muito específica. Então, quem quer, né, estudar, fazer um trabalho de pós-graduação, precisa conhecer mais sobre metodologia jurídica, né? Mas, enfim, foi nessas aulas que eu comecei a entender que, cara, todo conhecimento, ele tem o seu valor, nem que seja no sentido de aprender como aprender. Porque muitas pessoas que eu conversei também, que fizeram mestrado, doutorado, me disseram, cara, hoje eu olho para minha dissertação ou para minha tese de doutorado e eu, às vezes, sinto até vergonha e tudo, né? Ou então o conhecimento ficou defasado e faz parte, é natural. Isso significa que o conhecimento avançou e você deu os seus centavos de contribuição ali naquela época. Seu conhecimento não tem que ser atual e sempre, né? Mas o mais importante para mim, e aí já... né, até sugerindo o pessoal que tem interesse também em seguir essa área, o mais importante, cara, é você aprender a pesquisar. É você aprender a aprender. Porque depois você dá conta de qualquer coisa, né? Eu sempre me posicionei muito como advogado administrativista, advogado de proteção de dados. Hoje eu gosto, por mais que exista, né, você até fez a apresentação, hoje eu sou advogado, cara. Eu tenho condições de resolver o problema em qualquer nível. Claro que não necessariamente eu vou pegar uma causa penal, eu vou pegar uma causa eleitoral, mas eu entendo, primeiro, o que está acontecendo, eu sei próximos passos e eu posso orientar aquela pessoa preliminarmente e indicar para uma pessoa. Se for uma área que é mais, sei lá, um direito civil, eu consigo aprender qualquer coisa e ajudar aquela pessoa de fato em qualquer nível. Porque eu sei aprender. Eu aprendi a aprender. E o mestrado me ajudou muito nesse sentido. Então, para mim, o maior valor do mestrado, né, por mais que eu esteja desenvolvendo algo que seja prático, mesmo que não seja prático, mesmo que seja puramente teórico, aquilo tem um valor enorme. Tem um valor enorme. E eu acho que as pessoas não deveriam deixar de seguir por esse caminho só por esse preconceito, sabe? Isso faz o pessoal perder muita oportunidade e essa parte que você falou é importante. Porque às vezes a galera foca, tipo assim, não, eu vou entrar na academia, talvez fazer um mestrado e sou fulano, especialista em tal coisa e só mexo com tal coisa. Só que às vezes a galera se fecha tanto em determinada área que ela esquece que o direito precisa conversar entre si. Então o seu cliente não vai chegar com a fórmula da igualzinha à teoria que você viu. Vai ter um problema que ele conversa com meio mundo de área e ele vai até você porque ele precisa do caminho para sair daquilo. Então, exatamente. Se a gente ficar fechado nesse mundo assim também,
Não é que a gente faz 1 milhão de coisas e faz tudo mal feito. Não, longe disso. Mas você tem que conhecer várias áreas para saber o melhor caminho para seguir dentro dessas áreas. Exatamente. Eu sei que tem gente que pensa diferente de mim, eu já tive debates até meio acalorados sobre isso, mas eu gosto de pensar na minha cabeça como uma grande biblioteca. Quem tem biblioteca pode ter, não necessariamente leu todos os livros, mas mesmo que tenha lido todos os livros, não sabe tudo que tá ali. Mas ela sabe onde que ela vai encontrar cada coisa. Ela sabe que aquele livro que ela leu há 15 anos atrás fala sobre aquele tema. Então, quando ela precisar daquele conhecimento, né, ela pode ir lá e buscar aquele conhecimento. Né? Ela não precisa saber de cabeça tudo. Ela precisa saber como aprender aquilo ali, ou reaprender, porque às vezes a gente esquece e tem que aprender de novo, aprender de uma nova forma. No direito a gente tem muito isso, porque a lei ela é revogada, vem uma outra lei, você precisa desaprender e aprender de novo. Exato. Então esse processo ele é contínuo, né? Então eu acho que o mais importante é que as pessoas tenham esse senso de realmente saber aprender. Isso que você falou é muito verdade. Não existe um problema que ele se resolve dentro de uma área isoladamente. Vamos pegar um problema aqui de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Só que a gente tem direito civil, responsabilidade civil, a gente tem responsabilidade administrativa, a gente tem responsabilidade contratual, a gente tem incidência da Lei de Processo Administrativo, né, pela Resolução 01 da NPD, que aplica subsidiariamente. Pode ter implicações penais, né? Não existe uma lei penal sobre tratamento de dados, mas tratar um dado errado e pode levar a infrações penais com relação à honra, enfim. Então, assim, existe uma gama de áreas que são afetas ao tema, que são impactadas também, e você não precisa saber de tudo, né? Mas você precisa ter o mínimo de condições de aprender caso você seja chamado a agir naquela situação com relação àquele tema. Eu achei interessante isso aí. Você me falou que tem umas histórias boas. Elas têm a ver com isso? Cara, sim. Sim. Bem pensado. Eu não tinha feito esse paralelo, não. Eu tenho 2 histórias, na verdade. Uma não tem nada a ver com o direito. Uma é uma história mais de propósito, sobre o meu propósito de ajudar as pessoas. E a outra tem mais a ver. Eu vou contar a primeira primeiro, depois eu conto a segunda. Beleza. Eu trabalhava nesse escritório que ele prestava assessoria jurídica para um sindicato. Né? E eram ações muito grandes e muito antigas, né? Eram processos da década de 90 sobre correção, índice de correção, congelamento da caderneta de poupança, ações muito antigas, processos físicos, assim. Eu cheguei a pegar processo físico. Tecnologia lá. Cara, eu carreguei processo de mais de 71 volumes. Que carrinho, isso? levava carrinho, era 3, 4 carrinhos, pegava 2 táxis, colocava carrinho no táxi e... eu peguei essa fase, cara. Eu acho que o maior que eu peguei eram 8 volumes, eu já tava achando demais. Não, porque eram ações coletivas, era muita gente, né? E... Então, assim, como demorou muito, né, naturalmente, acho que o processo de conhecimento demorou ali 10 anos e depois as execuções foram desmembradas, então eram execuções, assim, mais de 30 mil pessoas desmembram em dezenas e centenas de processos, né, e de vez em quando a gente dava plantão era um sindicato, né, então o pessoal ia lá perguntar como é que tava o processo, o que tinha que fazer, às vezes tinha que habilitar nos autos, porque as pessoas iam falecendo ao longo do tempo, né, então eu atendia majoritariamente os herdeiros, não eram os beneficiários, né, das decisões, eram os herdeiros. E tinha uma pessoa, né, um cara que era muito simples, ele era um pouco mais velho, e todo plantão ele tava lá, toda semana ele tava lá. Ele chegava, perguntava do processo, se explicava pra ele que tava no tribunal para julgamento, que tava concluído no gabinete e tal, né, e semana que vem ele tava lá de novo. Aí eu sempre muito paciente, né, você sabe, eu sou paciente. Mas teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, cara, não adianta o senhor vir aqui. Não adianta. Não vai mudar nada. O juiz não vai acelerar. Não adianta você ficar vendo aqui. O senhor tá perdendo seu tempo, seu dinheiro, pegando ônibus, vindo aqui. E ele ficou parado assim, me olhando. Eu pensei, pronto, esse cara vai voar em mim, né? É doidar agora. Aí ele só apontou assim pra mim, vazando assim atrás. Você já viu aquele quadro ali? Eu olhei lá atrás, tinha um quadro. Tinha uma casinha pintada, assim, num ambiente meio bucólico, alguma coisa meio pastoril, assim. Aí eu, não tinha visto, não, bonito. Aí ele, aquilo ali é a casa da minha mãe.
A minha mãe ajudou a fundar isso daqui. Né, o lugar tal, não vou falar pra não expor ele, mas ali nessa casa vivem os meus outros 7 irmãos. E eles me ligam toda semana querendo saber como é que tá o processo. E eu não tenho nada pra falar pra eles. É por isso que eu venho aqui toda semana e te peço, inclusive, pra você me dar o papelzinho pra eu mostrar pra eles, pra eu tirar uma foto e mostrar pra eles. Porque eles também não acreditam. E eles são mais humildes do que eu. Claro que ele não falou dessa forma, ele falou de uma forma um pouco mais brutona, assim, né? E não foi nem um pouco agressivo, ele foi super cortês. E naquele momento, cara, eu fiquei assim, sem chão. Pensei, caramba, velho. Eu aqui no ar-condicionado, né? Reclamando que o cara vem toda semana sem saber quais são os reais motivos. E isso ensina muito sobre o trabalho do advogado. Sim. Porque o trabalho do advogado é resolver o problema real das pessoas. Não é resolver o problema jurídico que você acha que existe, porque você estudou na sua faculdade e aprendeu que tem a teoria tal, a tese tal, que você vai aplicar. Isso não é o trabalho do advogado. O trabalho do advogado é resolver o problema da pessoa. E às vezes resolver o problema da pessoa é dar uma informação igual todos os dias para ela, porque é aquilo que a pessoa precisa. A gente não sabe o que a pessoa está passando, qual que é a real necessidade. E é por isso que o advogado precisa saber. Precisa imergir no problema do cliente, né, no problema real do cliente, para entender o que ele precisa. E aí sim, você vai escolher as melhores ferramentas para você poder ajudar aquela pessoa. Então, esse caso me ensinou pouco sobre interdisciplinaridade, mas muito sobre o propósito de ajudar as pessoas, né? E de como usar o direito para efetivamente mudar a vida das pessoas, talvez. Tá doido. Depois dessa, você já devia ficar esperando ele na porta lá. Falaram, não, pode vir aqui que eu vou te falar. Se você quiser vir todo dia aqui, eu te mostro todo dia. Mas depois disso, até ele mudou comigo, cara. Sério? Ele ficou mais tranquilo também. A gente começou a ficar mais parceiro, assim, e tal. Eu já deixava pronta a ficha dele. Aí. Porque eu sabia o que ele precisava, entendeu? Depois que eu conheci o problema dele, a coisa ficou mais fácil. Então, assim, uma dica pra quem tá começando, não procure fazer a petição ou, enfim, a sustentação oral antes de conhecer o problema do seu cliente, muito bem conhecido. Antes de saber o que tá doendo no seu cliente. Só depois que você souber disso é que você vai aplicar a melhor ferramenta. Exatamente. Isso faz diferença demais, tá ficando doido. Não adianta nada que atrás de tudo aquilo, de toda aquela formalidade, de todo aquele processo, de toda aquela teoria, de toda aquela demora, tem uma pessoa que precisa de uma solução mesmo, prática. Não é uma discussão teórica, ela precisa de ser resolvida e procura o advogado para isso, né? Exatamente. Mas também, não só resolver a questão, mas explicar pra pessoa também. É o meu perfil, tá? Isso aí não é regra, não. Tem perfil por perfil. Quando eu vou num médico, por exemplo, eu gosto daquele médico que pega, desenha, ela vai analisar minha faringe, ele desenha minha faringe, ele desenha o meu probleminha ali, ele coloca uma setinha, ele me explica o protocolo de tratamento, ele me explica tudo. Eu sou curioso, eu gosto de saber, né? Quando você vai atender o seu cliente, fale a mesma língua dele também, sabe? Explica pra ele o que você vai fazer, explica pra ele a sua estratégia. Você não precisa explicar tudo, até pra não gerar uma ansiedade nele, né? O médico, quando ele vai te operar, ele não te fala todos os riscos. Não, e até a questão da linguagem também. Não adianta nada você ficar falando tudo isso do jeito jurídico, os termos, protocolos, que vai fazer a menor diferença. Exato. Você precisa falar a língua dele. Às vezes a língua dele é uma língua mais simples, às vezes é mais rebuscado mesmo. Sim. Às vezes ele quer que você fale rebuscado. Entendeu? Tem até isso. Tem. Às vezes ele tá te procurando porque ele quer sentir segurança. Sim. E na cabeça dele, o arquétipo do advogado é a pessoa que fala difícil. Então, se você não fala difícil, ele não vai sentir segurança em você. Até aí você precisa conhecer o seu cliente. Feeling. Entendeu? Ter o feeling, entender o que ele precisa, o que ele quer de você. E aí você vai se moldar. Ah, Lourenço, mas então quer dizer que eu não posso ter personalidade? Cara, da porta pra fora do seu escritório você pode, né? Mas da porta pra dentro você é um prestador de serviço. Você tá lá pra atender a pessoa, as necessidades dela, não pra impor a sua própria personalidade. Pelo menos é como eu penso. Pode ser que pessoas pensem diferente, né? Mas é muito o problema é delas, não. Mas isso assim, não é aquela questão de, tipo assim, você vai negar quem você é e fingir ser uma pessoa. Mas você não tem que fazer as coisas do seu jeito e pronto, acabou. De fato, entender a necessidade de adaptar o seu trabalho, o seu jeito
a forma que mais comunica aquilo que a pessoa precisa. E isso a gente tem que fazer o dia inteiro, toda hora, todo dia, com todo mundo que nos procura. Exatamente. Assim, é um desafio, né? Porque a gente, né, eu pelo menos, eu gosto de pensar dessa forma. A gente não é uma pessoa. Nós somos várias pessoas. Né? O Luciano é filho, irmão, namorado, né? Você tem várias personas ali que estão dentro de você. Eu tenho certeza que você adapta. Sim. Você não conversa com a sua namorada do mesmo jeito que você conversa com sua mãe ou com seu colega de trabalho ou com um juiz numa citação oral, num desembargador. Né? Você se adapta. Sim. Com o cliente é a mesma coisa, você precisa se adaptar a ele, porque cada cliente é um cliente e com cada cliente você vai ter uma personalidade. Isso não significa uma falta de personalidade, muito pelo contrário. Você tem tanta ciência de quem você é que você consegue não ser aquela pessoa de vez em quando para ser algo que vai efetivamente resolver o problema daquela pessoa. Isso é importante demais, demais mesmo. E a outra história? Cara, a outra história é um pouco mais técnica, assim, né? É mais da interdisciplinariedade mesmo. Ela é mais da interdisciplinariedade, mas traz outras lições também, tá? Foi um cliente muito querido, que era uma health tech. E... Para quem não sabe o que é health tech. Boa. Health tech é uma startup que trabalha com tecnologia. Então, é uma empresa nova que trabalha com tecnologia na parte de saúde. Sim. Né? Então, vai aplicar inteligência artificial para fazer análise preditiva de diagnósticos, enfim. Basicamente isso, né? E aí, essa empresa ela trabalhava com dados de operadores de saúde para fazer sugestão de linhas de cuidado, enfim. Era um modelo de negócio muito interessante, mas com muito risco. Muito risco. E a gente começou a trabalhar com eles em 2021. A LGPD tinha acabado de sair, ninguém sabia muita coisa assim, tava todo mundo meio que tateando. E a gente tomou uma decisão, né, de documentar muito bem documentado todos esses riscos e fazer o tratamento mesmo de cada um deles, todas as lacunas, enfim. Muita gente na época achou que isso era um problema, que você está documentando o problema, você está documentando a falha, né? Enfim. E aí, anos depois dessa empresa, a gente ainda estava trabalhando com ela, essa empresa ela foi comprada por um grupo estrangeiro, né? E na due diligence, o pessoal começou a marretar as mesmas coisas que a gente já tinha identificado 4 anos antes, né? E eu tinha feito uma due diligence em M&A. E eu falei, cara, eu nunca fiz, mas eu vou aprender. E aí comecei a aprender, estudar um pouco mais, entender quais são as fases do M&A, a due diligence é uma delas, onde que se insere, né? Então, por mais que eu não soubesse o que era uma due diligence em M&A, eu consegui aprender, né? Eu consegui correlacionar com o meu trabalho e eu consegui resgatar aquele conhecimento que eu tinha produzido 4 anos atrás, não para mostrar o risco para outra parte, porque a outra parte já sabia daquele risco, porque da mesma forma que eu identifiquei, quando ele foi estudar a empresa, eles também identificaram. Só que o fato da gente ter documentado aquilo e tratado o risco foi essencial pro negócio ter ido para frente, porque mostrou dever de diligência, né? Pô, a empresa, ela reconhece os riscos, ela reconhece que ela tem coisas para fazer, ela tem um programa de governança, ela tem um cronograma bem estabelecido, ela tem ações monitoradas. Então, o risco está sob controle, porque a gente estava falando no começo sobre a questão do risco. Tudo tem risco, né? O que importa é como você se planeja e contorna esse risco, e vive o risco, né? E sabe qual que é também. Exatamente. Isso faz diferença demais. Como que você vai tomar uma decisão bem informada se você não conhece qual que é o seu risco, né? Eu gostei de saber disso, achei legal. Essa parte de risco ela é muito interessante. Ela é um pouco do coração até do meu mestrado, porque eu vou entrar num looping eterno, infinito. Mas, basicamente, existe uma discussão muito grande com relação a qual que é o regime de responsabilidade da LGPD, né? Se a responsabilidade é subjetiva, se é objetiva. E, né, no Código Civil, né, o parágrafo único fala lá que a responsabilidade ela é objetiva quando tem um risco inerente à atividade, enfim. Sim. Então aí você pensa, poxa, mas tudo tem risco, né? O que não tem risco? Exatamente. E aí quando a gente pensa em tratamento de dados, tudo tem risco. Aí você pensaria, poxa, então é responsabilidade objetiva, né? Tem risco inerente. Só que aí quando você pensa um pouco mais, você fala, cara, mas se tudo tem risco, então tudo deveria ser responsabilidade objetiva. E não é assim, né? Então, quando você sai de carro, você está assumindo o risco de bater em alguém. Mas quando você bate em alguém, a responsabilidade não é objetiva. Tem que ver quem que agiu com culpa. Né? Imprudência, imperícia ou negligência. Né? Então,
eu trago muito essa teoria do risco para a Lei Geral de Proteção de Dados, muito dessa visão de que, cara, o tratamento tem risco, mas se você faz esse programa de governança, se você trabalha em cima do risco, na verdade você está tirando a sua culpa. Entendeu? Claro, a não ser que foi um erro muito grosseiro ou abuso de direito. Tô falando situações normais e de boa fé, né? Que é presumida. Então, quando uma instituição, uma empresa, né, implementa um programa de governança, ela está demonstrando a boa fé dela, ela está demonstrando esse dever de diligência, né, de mitigar o risco, que ela conhece o risco, ela fez o trabalho de mapear. E por isso que o meu mestrado, ele conversa com isso, porque o registro das operações, né, que é esse trabalho de Sísifo que eu estava explicando, é o primeiro passo para você conhecer o que você tem, né? Você faz aquele mapa, tanto que chama de data mapping. Você mapeia os dados, depois registra e beleza, você tem ali um dashboard, né? Um lugar que você pode visualizar as suas atividades. Ah, não, esse aqui é risco tal, você faz o cálculo, tem metodologia específica para isso, né? Então você conhece o risco, apresenta aquilo para o empreendedor, para o empresário, aí ele vai entender, fala, ok, eu tenho um risco X, eu estou disposto a correr o risco X. Não sei se a gente pode falar isso aqui, mas... Você pode se tudo, não puder, depois a gente corta, mas a pessoa deve ter visto ontem que o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso, né? E uma das coisas que levou a essa situação é a completa falta de governança e de gestão de risco de um banco, né? Uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central, né? Que tem que ter uma gestão de risco, não tem como. E pelo que me parece, né, eu não aprofundei nada, tanto que não tive acesso à investigação, acho que ninguém teve ainda, mas certamente não tiveram uma gestão de risco importante. Claro que são áreas diferentes, né, o direito financeiro e a proteção de dados, mas a proteção de dados bebeu muito dessa parte da governança, de cálculo de risco do setor financeiro, né, que foi um dos primeiros setores, assim, cujo risco realmente virou uma coisa muito séria, porque um banco quebrar é uma coisa muito séria, impacta a vida de milhões de pessoas, né? Então, né, mutatis mutandis ali, acho que dá para fazer muito essa correlação, sabe, entre o gerenciamento de risco na proteção de dados e no setor financeiro. Sim, isso é interessante demais. E fora do direito, cara, me conte mais sobre isso aí. Sei que você é italiano, motoqueiro, músico. Eu vendi minha moto. Vendeu, cara? Que isso. Eu lembro que você tava tentando perder lá na rua. Você tava nesse dia, cara? Tava. Nossa, que vergonha que eu passei. Você sabe da história inteira? Mais ou menos. Qual que é o final dela, que você sabe? Ficou um cara, tipo, escondido, assim, de você. Ah, tá, foi isso. Tipo, assim, tô achando que... Foi isso. Ou eu passei uma vergonha, cara, porque eu subi pra procurar de novo a chave e tava o... Eu acho que eu tava... Ah, não, mentira, não tava não. Eu acho que eu tava na hora que você... Eu ia falar que eu acho que eu tava na hora que você subiu, mas eu não tava não. Talvez a gente tenha esbarrado em algum lugar, foi alguma coisa assim, Porque na hora que eu cheguei lá em cima, o doutor Eduardo tava numa reunião com uma das orientandas dele e eu cheguei desesperado, procurando, atrapalhando a reunião dos dois, assim, desculpa. Nossa, eu fiquei sem saber onde enfiar minha cara. E ainda dei uma outra gafe, cara, com o doutor Eduardo depois. Eu tava morando em Macacos, né? E aí teve um dia que eu tirei 1 ou 2 dias de férias pra mexer com as coisas do mestrado. E eu fui dar um tibum na cachoeira que tem lá perto, né? E aí eu gravei um vídeo e mandei pro meu irmão. Mandei escrever assim, mudar pra Macacos é ruim demais, não vem não. E só que lá não tem internet, então eu mandei e zarpei pra voltar pra minha casa, né? Umas 20, 30 minutos de caminhada. E deixei o celular, fui tomar banho e tal. Fui mexer com o meu mestrado. Umas 3 horas depois eu pego o celular e vejo que eu mandei pro meu irmão e pro doutor Eduardo. Nossa! Cara, eu fiquei sem ter onde colocar minha cara. Eu falei, doutor, desculpa. Fui gozar com meu irmão e acabei mandando pro senhor e tal. Ele riu, mandou um joinha. Não deu problema nenhum, não. Mas eu fiquei Nossa, eu fiquei com a cara... Poxa, velho. Dava pra ficar sem graça. Não, mas o doutor Eduardo é um cara muito legal. Não, como eu te disse mais cedo, ele é um cara super parceiro. Era perigoso, assim. Ele falava, não, eu vou também. Exato. Acho que o perigo maior era esse mesmo. Que isso. E, vamos lá. Você estava me contando um pouquinho antes sobre algumas coisas que eu particularmente acho muito interessante, que são fora do mestrado, mas que acabam caminhando, né? Junto com a vida profissional, que tem relevância para um projeto futuro, talvez, de doutorado, que é o italiano, gostos literários. Eu lembro sempre de você falando, com o doutor Eduardo também, isso, nas aulas, de que leituras que são desafiadoras, que a gente precisa ter esse hábito,
coisas fora do direito. Então, como que é o Lorenzo fora do direito? Cara, eu sempre tive uma vivência muito interdisciplinar, sabe? Meus dois pais são acadêmicos, os dois têm doutorado e cada uma de uma área, né? Minha mãe professora de biologia, meu pai ortodontista. Uhum. Meu pai é ortodontista com doutorado em engenharia de materiais. Então, eu lembro que mais ou menos ali na minha sexta série, em 2006, meus pais me levaram pra Europa. Foi quando eu conheci a Itália, conheci meus parentes da Itália. E fui nos museus, né? Fui na França também, fui no Louvre. E aí eu abri os livros assim, eu vi as coisas, falei, cara, eu vi esse lugar, eu conheço esse lugar, Cara, eu vi a história na minha frente, eu comecei a me interessar muito, principalmente por história, geografia, literatura, né? Teve até um caso interessante que eu escrevi um poema pra minha professora no primeiro ano, né? E aí no terceiro ano a gente tinha simulados, né, pro Enem e tal, vestibular. E aí, no último simulado do ano, ela colocou o meu poema e fez uma questão com o meu poema. Que isso. Né? Eu sempre compus muito, eu componho música também, eu sempre gostei muito de arte, eu tenho muita curiosidade. E eu acho que o que eu percebi ao longo desses anos é que, de novo, a história do aprender a aprender. Hoje eu tenho certeza que eu consigo aprender qualquer coisa, cara. E porque eu entendo qual que é o meu processo. Quando a gente começa a aprender uma coisa nova, a primeira coisa que a gente sente é um desespero. Não é? Isso é verdade. Você começa a aprender, você lê a primeira vez, você não entende nada. Assim, largar esse trem pra lá, que isso aqui não é pra mim, não. Exato. Menor sentido. Exatamente. A maior parte das pessoas desiste nessa fase. Porque tem uma coisa chamada curva de aprendizado, né? Uhum. E se você insiste ali na coisa, cara, mesmo sem entender, você insiste, vai insistindo, você aprende. E eu entendi isso muito cedo, né? Eu tive essa fase da história, mas eu tive uma fase também que eu era muito curioso com ciências, né? Na escola era ciências. Depois começa a ramificar em biologia, química, mas até a nona série ali, o nono ano, era ciências, né? Então, eu lembro que teve um trabalho de ciências e a gente tinha que falar sobre bomba atômica. O meu grupo tinha que falar sobre bomba atômica. E meu pai, na época, estava fazendo mestrado em engenharia, então ele sabia muita coisa sobre física quântica e tal, e eu pedi para ele me explicar. E ele me falou que ele não, você não vai entender não, Lorenzo, não tenta entender não. Eu falei, vou? Como assim não vou entender? É lógico que eu vou entender, ué. Como assim não vou entender? É muito aquela coisa Acima de mim, conhece? Do brilho, assim, você vê aquele vídeo do Clóvis de Barros, você tem brilho, cara? É isso, entendeu? Eu comecei a desenvolver esse brilho de como assim, peitar meu pai, vai me ensinar, assim, eu vou aprender. E aí, ele me ensinou umas coisas, eu falei, cara, ele tá de gozação comigo. Eu fui na internet, né? Fui no Google e tal, comecei a pesquisar. E eu passei por essa fase, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Daí a pouco eu comecei a entender. Na hora que eu cheguei pra apresentar, eu achei que minha apresentação tava mais ou menos. E o professor ficou assim, cara, como é que você sabe disso? Como é que você sabe da fissão nuclear, que os elétrons, um vai pulando de camada, ou então bate um no outro? Como é que você sabe disso? Não é pra você saber isso, não. Cara, não sei, eu aprendi. Pesquisei. Fui aprendendo, entendi como é que funciona o mecanismo. Claro que eu simplifiquei muitas coisas. Claro que não era com a profundidade, né, de um físico. Mas não, eu entendi o negócio, entendeu? Eu consigo aprender. Então eu trouxe muito isso para todas as áreas da minha vida. Então, recentemente eu comecei a estudar teclado. Uhum. Mesma coisa, cara. Eu olhei para aquilo e falei, mano, não tem com a menor condição de eu... E depois eu sei as coisas, eu sei as notas. Fui aprendendo. Aí gravava um vídeo, postava, um amigo meu falava, abaixa a mão. Meu irmão, que também toca muito, o Henrico, toca muito bem, ensinava as digitações das mãos, entendeu? Você vai aprendendo um pouco e com um pouco de paciência, cada dia você vai aprendendo um pouquinho, cara, chega uma hora que você fala, cara, isso aqui é pra mim, entendeu? É pra mim. Começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Se adequar ao jeito, ao estilo, ao dia a dia e... Exato. E assim, eu sempre vi esse modo multimodal meu, assim, né, como algo muito positivo. As pessoas têm seus preconceitos, né? Então muita gente acha que o Lorenzo, o músico, a imagem dele não conversa muito com o Lorenzo, advogado. Não importa, né? É o que a gente falou da persona. Eu sei personificar o músico, eu sei personificar o advogado, eu sei personificar o amigo, eu sei colocar as minhas habilidades nas caixinhas corretas. E eu acho que ensina muito, sabe? Teve um dia a gente tava discutindo sobre direito autoral lá no escritório, né? E era uma discussão sobre plágio e tal.
E aí eu expliquei pra eles uma coisa básica, que é formação de acorde, campo harmônico e tudo. E eles ficaram assim, pô, legal, velho, agora eu entendi. Agora eu entendi o caso prático aqui, entendeu? Por causa da teoria musical que eu sabia. E era um conhecimento que, se for parar pra pensar, é completamente inútil pro direito. Mas não é, nada é inútil, é o que eu falei. Exatamente. Te ensina a aprender, e aprendendo a aprender, você aprende a ensinar. O próprio doutor Eduardo fala isso, de teoria da empresa, que ele explica com base na arte. Eu nunca imaginei isso na vida, e foi quando eu comecei a entender de fato isso, foi no livro dele. Exato. Falei assim, que isso, nunca achei que faria sentido, mas faz, e fica muito mais inteligível para quem escuta, para quem lê, muito mais prático. Tem uma obra que ele coloca, eu não sei se é do Modigliani, eu não sei, eu esqueci o nome do artista agora, mas é uma obra toda bagunçada assim, meio caótica, e ele usa ela para explicar blockchain. As redes descentralizadas e tal, os nós. Eu achei mó legal. Eu comentei com ele lá eu lembro disso. no próprio dia, assim, que realmente fazer esses paralelos pra quem gosta ajuda muito, cara. Eu acho que traz um pouco, tira um pouco daquele marasmo jurídico, né? O doutor Eduardo fala do enfadonho, ele Sim. gosta muito dessa palavra. E traz um pouco de vida, né? Porque o direito, ele não existe. Você já viu o Código Civil andando por aí? Ele não existe. Ele existe para regular o quê? A sua compra de uma obra de arte. Exatamente. Entendeu? Então, o mundo, ele precisa ser vivido e conhecido para você ser um bom advogado, né? Então, eu acho que longe de eu me render a essas críticas das pessoas, eu entendo que isso é algo muito positivo e me acrescenta muito como advogado, sabe? E acho que não só a você como advogado, mas a todos que compartilham um momento com você, que se tornam mais incentivados, inspirados a de fato, aproveitar todas essas habilidades, todas essas oportunidades, a ver que realmente todo conhecimento ele pode ser aproveitado, ele é útil e é na hora que a gente não espera. É quando você fala assim, não, eu não vou precisar, mas tinha isso aqui e precisou desse trem. E faz diferença demais dar conta. Exatamente, exatamente. O conhecimento, cara, é o que eu te falei, eu enxergo ele como uma biblioteca, tá? Eu não lembro de tudo que eu já aprendi na vida, o nome do artista, do quadro, minha memória ela não é boa, talvez isso seja até um mecanismo de defesa meu contra a minha memória, que é péssima, sempre foi ruim, desde criança. Mas é isso, o conhecimento é essa biblioteca que você vai comprando, ganhando livros e vai colocando lá. Uma hora, quando você precisar daquele conhecimento, você pode não lembrar de tudo, não pode não lembrar dos detalhes, mas você lembra onde pegar aquele negócio, entendeu? Isso onde consultar. Exato, é essencial. Cara, que isso. Tenho que te agradecer muito pelo apoio ao projeto, por todo o incentivo, por toda a inspiração. Para aqueles que querem conhecer mais seu trabalho, para os potenciais clientes que querem te contratar, onde que o pessoal te acha hoje? Legal. Cara, hoje principalmente Instagram, WhatsApp e LinkedIn. Sim. E-mail também, né? Se depois der pra colocar em algum lugar. Vai estar aparecendo bem aqui embaixo, assim. Aqui? Então vai estar aqui minhas redes sociais. E eu agradeço, cara, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco da minha pequena experiência, né? Acho que ainda tenho muita coisa pela frente aí, eu me animo muito quando eu penso nisso, né? Tanto que a gente é jovem, né, cara? Sim. E tem muita coisa ainda pra ser vivida, mas o que eu puder compartilhar sempre pra mim é uma honra, então sempre conte comigo, cara, vai ser um prazer aí apoiar seus projetos, enfim. Igualmente, cara, muitíssimo obrigado, viu? As portas estão sempre abertas pra você. Que bom, amigo. Mais. Te agradeço. Obrigado.